Oi pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu estava fazendo uma mentoria online com um casal que está com um baita problema. Pensa no tamanho do problema desse casal que eu estava orientando hoje pela manhã. A moça estava mexendo no celular do namorado, ele nunca teve senha, nada que a impedisse de usar. Eles têm o hábito de pegar o celular um do outro, ela não estava investigando nada da vida do cara. Eles não têm o hábito de fazer isso, eles super confiam no outro. Mas ela estava lá mexendo no celular dele, de repente ela foi pesquisar algo na internet e quando ela abriu, ela se deparou com a cena pornográfica. O namorado tem costume de acessar pornografia na internet. Pelo menos foi o que ela presumiu naquele momento. E aí ela foi conversar com ele para saber o que é aquilo, por que aquilo estava no celular dele, por que ela descobriu aquilo, né? Então ela foi conversar com ele para poder entender como que aquilo estava ali, se aquilo fazia parte da vida dele, se ele tinha costume de fazer aquilo, se aquilo era um vício, se era algo pontual. De repente ele confessou que era um hábito, que era um vício, que era um pecado que ele mantinha e que ele tinha costume de fazer aquilo com muita frequência. Ela ficou sem saber o que fazer e sem saber o que fazer decidiu me procurar para que eu pudesse orientá-los no que diz respeito a isso. Os dois decidiram me procurar para ter orientação. Bom, eu tenho o costume de dar mentorias para casais, então eu aceitei fazer a mentoria desse casal, conversar com eles para poder ajudá-los. E aí, durante a conversa, ela logo foi confidenciando que ela se sentiu traída. E ele tentava justificar a todo custo que aquilo não era traição, que aquilo era algo que ele estava vendo na internet e que não havia toque físico nem nada. Bom, o primeiro problema que a gente enfrentou foi esse. Era traição ou não era traição? Ela dizia que sim, ele dizia que não. Aí eu peguei a Bíblia, abri a Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 27 e mostrei para eles que ali naquele texto Jesus estava ressignificando o significado de pecado. Ele estava mostrando para a gente que havia um significado muito diferente do que aquelas pessoas naquele tempo pensavam e do que muitas pessoas do nosso tempo pensam. Jesus ele mostra naquele texto que não é só o ato físico, que não é só se deitar com uma pessoa, que não é só beijar uma pessoa, que é adultério, que é traição, mas que o simples fato de você olhar para uma outra pessoa com intenção impura, com o coração desejando aquela pessoa, com desejos impuros no coração, é pecado, é adultério. O homem que olha para uma mulher e a cobiça está adulterando. Jesus estava nos dizendo neste texto que a intenção é tão importante quanto a ação, que não adianta se tentar dizer que você não agiu, que você não cometeu o ato, mas se você teve a intenção, você pecou. Quanto mais Jesus teria a nos dizer a respeito de quem mantém a prática de acessar pornografia na internet. Jesus nos diria categoricamente, de forma veementemente, que isso é sim um pecado de adultério, de traição. E ela tinha razão de estar se sentindo traída, de estar olhando para ele e vendo ele como uma pessoa infiel. Então esse foi o primeiro problema que a gente enfrentou. É traição ou não é? De acordo com a Bíblia, de acordo com o ensinamento de Jesus, sim, é traição, né? Agora, o segundo problema que a gente enfrentou e agora que eu descobri isso, eu continuo meu relacionamento ou termino? Eu costumo dizer que muitas pessoas apressadas vão dizer o seguinte: termina, chuta que é laço, isso é problema para sua vida, você não precisa ajudar ninguém e tal e tal. Bom, isso é ser apressado demais, porque você não deve agir sem ouvir a voz de Deus. Não tem como você tomar uma decisão sem ouvir a voz de Deus. Eu sei que assusta, eu sei que é um problema, eu sei que é triste, eu sei que é chato, eu sei que é inconveniente. No entanto, agir sem ouvir a voz de Deus é agir precipitadamente. E aí, eu questionei essa pessoa o seguinte: o que você sente que deve fazer? Você sente que deve abrir mão desse relacionamento ou que deve insistir e ajudar essa pessoa? Ela falou que não sabia o que fazer. Então eu tentei mostrar para ela de forma simples o que Deus poderia estar querendo dizer, porque ainda bem que ela descobriu isso. Ela se assustou e disse: poxa, mas ainda bem que eu descobri isso, para mim é constrangedor ter descoberto isso. Eu falei: sim, é constrangedor, mas ainda bem que você descobriu, porque Deus te mostrou isso por dois motivos.
Em primeiro lugar, Deus te mostrou isso porque Ele quer que você abra mão desse relacionamento. Pode ser que Deus te mostrou isso por causa disso. Ele te mostrou para você sair fora desse relacionamento. Ou Ele pode ter te mostrado isso porque Ele quer que você faça parte da cura. Ele quer que você seja um instrumento de cura na vida dessa pessoa. Ela me disse, como eu faço para saber o motivo pelo qual Deus me mostrou? E eu disse para ela, olha, se vocês estão enfrentando problemas no relacionamento, se vocês estão empurrando o relacionamento com a barriga, se vocês brigam por causa de tudo, se o relacionamento de vocês já está desgastado e a descoberta deste problema vai ser mais um problema, um agravo aos problemas do relacionamento, Deus te mostrou isso para você abrir mão desse relacionamento e sair fora da vida dessa pessoa. Agora, se você está em um relacionamento legal com essa pessoa, se vocês estão felizes, se vocês acreditam que essa é a pessoa de Deus para a vida de vocês e que vocês podem ajudar um ao outro, então Deus te mostrou isso para que você pudesse fazer parte da cura. É muito simples, faça as contas. Vocês estão enfrentando problemas? Então termine o relacionamento. Afinal, este vai ser ainda um problema a mais, que vai desgastar ainda mais o relacionamento, que vai trazer ainda mais transtorno para vocês. Agora, se vocês têm certeza de que vocês são a pessoa de Deus para a vida um do outro, insista e faça parte da cura. Então eu tentei mostrar para ela que ela tem que fazer uma escolha. E essa escolha não sou eu que posso fazer por ela. Perguntei para ela, e aí, qual é a sua escolha? Ela olhou para ele, os dois conversaram, ali na minha frente, e ela disse, eu acredito que ele faz parte da vontade de Deus para minha vida, e eu quero lutar, e eu quero ajudá-lo a superar esse problema. Se ela dissesse que queria terminar o relacionamento, tudo bem. Se ela dissesse que sente que Deus mostrou aquilo para que ela terminasse o relacionamento, e aí? Tudo bem. Afinal é a decisão dela. Afinal é a vida dela. Afinal é a escolha dela. No entanto, essa moça escolheu ajudar. E aí é importante a gente dizer uma coisa aqui muito importante, eu acredito que isso é muito importante ser dito, é que a questão da pornografia hoje em dia não é uma questão masculina, como foi no passado muitas vezes, que apenas o homem tinha acesso a esse tipo de conteúdo, apenas o homem acessava esse tipo de conteúdo. Hoje, tanto o homem quanto a mulher possuem dificuldade para lidar com essa questão. Tanto o homem como a mulher podem ser escravos do problema. Então, eu posso estar falando aqui do exemplo desse casal em que o cara tinha um problema, mas pode ser o seu caso de que a sua namorada tem esse problema. E pode ser o caso de você estar desconfiado, você não ter descoberto, não ter certeza, mas estar desconfiado. E aí eu quero deixar bem claro que esse não é um problema masculino, que não adianta as mulheres virem dizer, ah, larga ele, esse cara. Não, peraí, isso é um problema humano, todos nós estamos passando por isso. Mas ela decidiu ajudar. E aí ela me perguntou, o que eu faço para poder ajudá-la? Eu separei para ela algumas dicas do que ela podia fazer para poder ajudar. E aí, se esse é o seu caso, se você está vivendo isso, eu quero passar essas dicas para você, para que você também possa aplicá-las no seu relacionamento para ajudar a pessoa com quem você se relaciona. Beleza? Vamos ver quais são essas dicas? Olha, em primeiro lugar, se você decidiu ajudar, você precisa entender que o que essa pessoa fez foi uma atitude pecaminosa, que o hábito de acessar a pornografia é pecado. No entanto, o fato dessa pessoa ter esse pecado e você não ter esse pecado não te faz menos pecador do que ela. Não faz ela mais pecadora que você. Todos nós temos pecados. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram, todos cometemos pecado. Não existe uma pessoa entre nós que não comete pecado. Portanto, não existe pecado pequeno, nem pecado grande. Pecado é pecado. Então você não pode ir até essa pessoa disposta a ajudar com pedras nas mãos. Você precisa ir até ela sabendo que você é tão pecador, tão pecadora quanto ela. E você precisa ir disposto a ajudar e não a condenar. Não dá para você chegar e dizer, ah, seu safado, sua safada, você cometeu esse erro, você é safado por causa disso, você é safado. Não, não dá para poder agir assim. É preciso ir disposto a ajudar e não disposto a condenar, ok? Em segundo lugar, você precisa jogar limpo com a pessoa, dizer para ela, eu descobri. E a gente precisa conversar sobre isso. Sabe, não dá para poder ficar mandando indireta. Não dá para poder ficar comendo pelas beiradas. É preciso sentar e ser honesto com a pessoa, dizer para ela assim, eu descobri e nós precisamos conversar sobre isso. Sabe? É possível que no primeiro momento a pessoa não se sinta à vontade para falar, afinal ela foi flagrada, afinal ela foi pega num ato, afinal
é constrangedor, então é possível que ela não se sinta à vontade para falar no primeiro momento. E tudo bem você respeitar a pessoa e dizer para ela, tudo bem, eu vou te dar um tempo para você assimilar melhor isso e para você poder refletir sobre o que isso significa para você, para a gente poder conversar. Aí você dá um tempo para a pessoa. Mas também não vai esperar que a pessoa viva a vida dela normalmente, que siga normalmente sem falar. Dê um tempo, estabeleça um tempo. Tipo, hoje é quarta-feira, descobri isso, poxa, então vamos conversar no sábado sobre isso, beleza? No sábado você já tem tempo suficiente para poder se recuperar do susto, né, do constrangimento, de assimilar isso aí melhor, para a gente poder conversar. E no sábado você senta ao lado dessa pessoa para vocês poderem conversar. Conversar o quê? Você precisa perguntar para ela o que significa para ela. Sabe? Você precisa perguntar para ela assim, olha, o que isso significa para você? Eu preciso saber o que isso significa. Por quê? Porque se isso é normal para você, para mim não é. Se para você isso aí não é infidelidade, para mim é. Se para você isso aí não é pecado, para mim é pecado. Eu preciso saber como é que você vai lidar com isso para saber ao lado de que tipo de pessoa que eu estou me relacionando. Então, tipo, você precisa conversar com essa pessoa e saber dela como é que ela lida com isso. Se ela está constrangida pelo erro, se ela se sente mal quando ela assiste esse tipo de conteúdo, ou se para ela é normal. Se para ela é normal, significa que ela não quer mudar, significa que ela não quer ajuda, significa que para ela não é um problema. E aí, estar ao lado dessa pessoa é estar ao lado de uma pessoa que acredita que isso é normal. Mas se ela se sente constrangida, se ela sente que aquilo ali a afeta, se ela se sente culpada quando ela comete aquele tipo de atitude, então é importante você pensar que aquela pessoa quer mudar e ela precisa de ajuda e você pode oferecer essa ajuda para ela, beleza? Agora, em terceiro lugar, o que você precisa fazer é não acusar a pessoa. Não chega acusando. Deixa a pessoa abrir o coração dela. Se você for ouvir a pessoa, saber como é que ela lida com aquilo, ouve ela, deixa ela abrir o coração, deixa ela falar. Porque não é porque ela é safada, não é porque ele é safado, é porque talvez foi escravizado por um pecado que pode escravizar qualquer um de nós no tempo que nós estamos vivendo. Então não acuse, não julgue, não critique, confronte. Exija mudanças. Mas não vá com pedras nas mãos, porque você pode acabar perdendo a pessoa que você poderia ajudar, ok? Em quarto lugar, se a pessoa aceitou ajuda, se ela aceitou falar sobre o problema, vocês precisam fazer o compromisso de serem transparentes e honestos um com o outro. Você precisa dizer para ela, você precisa fazer o compromisso comigo de todas as vezes que você cometer esse pecado, de todas as vezes que você cometer esse erro, você chegar para mim e confessar. Não dá para você ficar escondendo. Não dá para você agir como se nada acontecesse. Não dá para você enfiar debaixo do tapete, porque se eu descobrir, se eu pegar de novo, acabou, não tem chance. Nós vamos encerrar o nosso relacionamento porque eu estou percebendo que você não quer mudar. Então é muito importante, mas muito importante, que você possa fazer o compromisso com essa pessoa de serem transparentes e honestos um com o outro. Isso quer dizer que se ela caiu, ela precisa confessar para você. Não é esconder, ok? Em quinto lugar, vocês também precisam fazer o compromisso de manterem práticas espirituais. O acesso à pornografia é um ato pecaminoso. Vocês precisam substituir esse ato de pecado por um ato espiritual, um ato de santidade. Qual é esse ato de santidade? Oração, leitura da Bíblia, propósito, jejum, ok? Vocês precisam orar, jejuar, ler a Bíblia juntos. Então, você vai dizer para essa pessoa, olha, o dia que você se sentir tentado lá, que você estiver lá na frente do seu computador com o celular sozinho, me liga para a gente poder orar, que eu vou orar com você. Vamos ler a Bíblia todos os dias. Se a gente não se encontra todos os dias, vamos fazer videoconferências para a gente poder ler a Bíblia e edificar a nossa vida e fazer com que o pecado esteja cada vez mais distante de nós. Porque quanto mais nós oramos e lemos a Bíblia, mais santa a nossa vida é e mais distante de nós o pecado está. Então faça o compromisso com a pessoa de vocês manterem práticas espirituais. Jejue pela pessoa. Apresente a pessoa em um propósito de oração diante de Deus. Sabe, ore, fale com Deus, Deus, eu quero que essa pessoa seja liberta disso. E por isso eu estou aqui jejuando, por isso que eu estou apresentando ela, por isso eu estou aqui lutando por ela em oração para que ela seja transformada. Ok? Partindo já para o final, acompanhe o processo da pessoa. Tipo, acompanhar o processo é chegar para essa pessoa pelo menos uma vez por semana e dizer para ela, e aí? Como que está? Como que as coisas estão? Você caiu de novo? Você pecou de novo? Essa semana foi fácil? Essa semana foi difícil? Você por acaso cometeu esse pecado essa semana? Sabe, é cobrar a pessoa. É cobrar pelo processo. Entende? E aí pode ser que você ouça a pessoa dizer, infelizmente eu caí, infelizmente eu pequei. E aí, tá, vamos supor,
Você descobriu isso tem um mês, e aí você foi perguntar à pessoa e ela disse, infelizmente eu não consegui segurar a onda e caiu uma vez. Poxa, em um mês a pessoa tinha o hábito de fazer isso todos os dias e ela caiu uma vez em um mês, é algo positivo. Mostra que ela está mudando. O que não pode acontecer é a pessoa fazer isso, continuar fazendo todos os dias e vir confessar para você como se nada tivesse acontecido. Aí não, né? Aí não. Isso mostra que ela não quer mudar, que ela está sendo safada, que ela está agindo de safadeza com você. E você não deve tolerar esse tipo de coisa. Ok? Agora, em sétimo lugar, você precisa estar preparado para ouvir esse tipo de coisa, cara. Porque pode ser que você vá ouvir isso algumas vezes no processo. E se quando você ouve isso, você já ir julgando e condenando e brigando com a pessoa, você pode coagir que a pessoa pode ter medo de confessar para você da próxima vez. Porque ela sabe que você não sabe ouvir. E saber ouvir não é só saber ouvir a pessoa dizer que, poxa, eu pequei e tal, e você vai ajudar ela, você de coração aberto vai apoiar aquela pessoa. Não é isso não. É saber se você está pronto para ouvir esse tipo de confissão também. Se isso não vai mexer com você, se isso não vai gerar tentação em você, se isso não vai gerar desejos em você. Se você não está preparado para lidar com as confissões sobre a sexualidade de uma pessoa, então vocês dois precisam eleger juntos uma pessoa para ser o conselheiro de vocês. Como esse casal fez. O casal me procurou, nós fizemos uma videoconferência, eu conversei com os dois, eu ajudei os dois nessa área e expliquei esse processo para os dois, para que os dois possam aplicar isso no relacionamento, e eu vou acompanhá-los para que este processo seja aplicado e para que eles saiam vencedores deste processo. Em último lugar, você não pode aceitar que a pessoa se acomode. Eu disse bem assim, ó, você não pode permitir que a pessoa se acomode. Você precisa com frequência questionar, você precisa com frequência perguntar, com frequência você precisa estar ali ao lado, questionando como está o processo, não permitir que ela caia todos os dias. Se caiu todos os dias, sai fora, não é de Deus, aquela pessoa não está disposta a lutar, aquela pessoa não está disposta a mudar, aquela pessoa está ali e ela está muito confortável naquela situação, então não é para você. Então você não pode permitir que a pessoa se acomode no pecado dela. Você não pode permitir que a pessoa use como desculpa o pecado e que ela venha a todo momento te confessar ali pedindo perdão. Peraí, ela precisa demonstrar que quer mudar. Se ela não demonstra isso, ela não faz parte da vontade de Deus para sua vida. Vamos ver como é que esse casal vai lidar com essa situação. E à medida em que isso for desenrolando, eu vou trazendo aqui para vocês aqui o desenrolar dos fatos para que você possa entender como é que foi, como é que eles estão lidando, trazendo novas orientações para você à medida em que nós formos ali conversando, à medida em que a orientação for prosseguindo, eu vou trazendo novas orientações para você. Chegou agora, quer assistir o vídeo inteiro? Vai lá pro nosso canal do YouTube, procura Namoro com Propósito no YouTube que você vai assistir este vídeo e os outros vídeos, né, que nós gravamos e disponibilizamos lá no nosso canal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, você sabe, você pode estar orando por nós, você pode estar aí pedindo a Deus que possa continuar nos dando sabedoria e discernimento para que nós possamos continuar orientando as pessoas. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!